Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Essa é a disciplina Anatomia e Fisiologia aplicada à enfermagem. Nesta aula nós vamos trabalhar questões relacionadas ao corpo humano, como constituição, divisões e planos anatômicos. Vamos lá? Bem, relacionado a níveis de organização do corpo humano, o corpo humano ele pode ser analisado de diferentes níveis de organização. Podemos estudar as células, de maneira geral, cada uma das células que constituem o corpo humano, os tecidos, os órgãos e ainda os seus sistemas, como você já viu nas aulas anteriores. Considerando as células como o primeiro nível hierárquico da organização, nós temos as células são consideradas as unidades funcionais e estruturas dos seres vivos. Anota isso. As células são consideradas as unidades funcionais e estruturais dos seres vivos. O nosso corpo humano ele é encontrado milhares de células e por isso são classificadas como organismos pluricelulares, ou seja, temos uma pluralidade de células, células para vários tipos de funções. As células encontradas no nosso corpo, elas são eucariontes, ou seja, elas apresentam um núcleo definido e organelas membranosas. Considerando as células como o primeiro nível ainda, nos seres vivos pluricelulares, um grande número de células semelhantes e que desempenham a mesma função recebem o nome de tecido. Aí vemos a segunda camada da hierarquia, um conjunto de células que tem a mesma função, as mesmas organizações e mesma estrutura talvez, juntas formam um tecido. E temos 4 tipos básicos de tecidos no nosso corpo: o tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido muscular e o tecido nervoso. O corpo humano, relacionado às células humanas, apresenta diversos tipos celulares, os quais desempenham outras variadas funções. Exemplo: osteoblastos, osteócitos, osteoclastos, que estão relacionadas lá no tecido ósseo, produzindo ou fazendo a degradação do tecido ósseo. Os adipócitos, essas células são as células que armazenam gordura, por exemplo. As células de Schumann, que são as que produzem a bainha de mielina lá nos neurônios, que está relacionado com as sinapses, ou seja, com o envio de informações de uma mensagem a outra, de um lugar a outro no corpo. As células beta, que são células lá do pâncreas, que são responsáveis por produzir insulina, um hormônio importantíssimo regulador da glicose no sangue, ou seja, está diretamente relacionado também com uma doença chamada diabetes, lá no tipo 1. Condroblastos, que são células jovens do tecido cartilaginoso, que formam uma matriz de cartilagem no nosso corpo. Existem ainda outros tipos de células, como condrócitos, que são células cartilaginosas derivadas dos condroblastos, que ocupam as lacunas da matriz da cartilagem. Os espermatozoides, que são os gametas masculinos de reprodução. Lá nas células sanguíneas nós temos as hemácias, os eritrócitos, os glóbulos vermelhos, que são células sanguíneas que garantem o transporte de oxigênio, por exemplo, pelo corpo. Os glóbulos brancos, eles estão lá no sangue, porém eles são componentes do sistema imunológico. Os hepatócitos são células lá do fígado que sintetizam as proteínas e a bile, além de garantir a detoxificação de várias substâncias que o nosso corpo entenda como um organismo ou uma substância danosa, perigosa ao nosso corpo. Os leucócitos e os glóbulos brancos, como falamos, são células sanguíneas que atuam na defesa do nosso organismo. E os tipos de leucócitos existentes são os neutrófilos, os eosinófilos, os basófilos, linfócitos e os monócitos, que compõem a nossa bateria de defesa, de células de defesa do nosso corpo. Existem ainda os neurônios, que são as células responsáveis pela transmissão de impulsos nervosos, os osteoblastos, que são células do tecido ósseo responsáveis por produzir a parte orgânica da matriz óssea, os osteócitos, que são células maduras do tecido ósseo, que derivam dos osteoblastos e são encontradas nas lacunas da matriz óssea. Nós temos ainda os osteoclastos,
que são células do tecido ósseo que atuam na reabsorção desse tecido, como se fosse, entenda como uma degradação do tecido, ok? E o ovócito, que é o gameta feminino nesse conjunto de células. Dos tecidos humanos, nós temos então tecido epitelial, que apresenta uma característica mais importante, que é a presença de células justapostas com um pouco de matriz extracelular. O tecido conjuntivo, que apresenta como característica principal a presença de grande quantidade de matriz extracelular, característica que diferencia do tecido epitelial. O tecido muscular, que tem uma grande presença de células com capacidade de contração, ok? Porque à medida que essas células do tecido muscular fazem a contração, existe aí a contração e também isso auxilia na movimentação do nosso corpo. Tecido nervoso, que apresenta células capazes de captar, interpretar e transmitir os chamados impulsos nervosos pelo nosso corpo, saindo aqui do sistema nervoso central, do cérebro, para qualquer lugar do nosso corpo. Bem, nesta aula nós trabalhamos de maneira geral os conceitos relacionados à organização do corpo humano e à sua constituição, desde entender a hierarquia de formação do nosso corpo, que são as células, um conjunto de células formam tecidos, um conjunto de tecidos formam os órgãos e um conjunto de órgãos formam um sistema no nosso corpo humano. Obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.